amada. Tudo diferente, mas vamos ficar de pé. É assim mesmo. Vamos já dar prosseguimento para estarmos para baixo. Deus. Já vamos ouvir o grupo louvar a Deus. O grupo vai louvar a família. Então aproxime. Aproxime, porque bom é louvar e bendizer o nome de Cristo. O tempo de louvar está presente. Mesmo em meio às lutas, altos e baixos, mas é tempo de louvar o tempo, porque a alegria da salvação, ela supera tudo. A alegria da salvação, ela supera glória a Deus, todas as demais coisas que vêm sobre as pessoas, sobre nós. Então é bom você entender isso. Me louvar demonstra você está colocando a salvação sempre em primeiro lugar. É bom louvar e bendizer o nome dele. Louvado seja Deus, aleluia. E o grupo louvar a Deus. Aleluia. Hoje iremos ouvir também o grupo das irmãs se preparando. Glória a Deus. Para louvar o nome do Senhor. Gideon de Deus, saudamos a igreja. Na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais alegre as palmas para Jesus. Aleluia, mais alegre as palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, exalta o Senhor Jesus. Ele merece toda exaltação nessa noite. Vamos agradecer o nome dele, então. Glória a Deus. 310 da harpa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 310, quem souber nos ajude em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo que amou. A zona abençoar a todo Deus. E glória ficará também real poder. E gozo me dará para o povo. Agora eu vou para entrar no céu a divina mansão. Tenho gozo muito amor, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, agora eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará. E no descendo, o corpo estará. E eu aqui serei, a ele confirmou. Ele apaixonou, agora eu vou. Para entrar no céu da divinação. Tenho gozo me tocou, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, agora eu vou. No rei da solarada, o nosso Criador, a Deus se preparava, o Santo do Senhor, em glória e poder, Jesus regressará, seus servos são de fé, pois breve voltará, a parte o povo, a paz do povo, para o céu da divinação. Tenho gozo muito amor, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, a noite eu vou. Respira Jesus, a fim de me levar a desfrutar em tudo. Seu amor sem par, não pensar que chora, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei, a noite eu vou, a noite eu vou, para entrar no céu da divinação.
dando oportunidade Oh, glória a Deus. para louvar o nome do Senhor. As irmãs que estão diante de uma oportunidade, o tempo de cantar chegou mesmo, como está referido nesse tempo. E a Pedro, por vários motivos, mas a salvação, ela tem uma alegria suprema. A alegria da salvação, ela deve ser conservada principalmente no momento dos controvérsias, dos atos mágicos. Vamos ouvir as irmãs e a louvar e bendizer o nome do Senhor da glória. Aleluia! Graças a Deus. Bendito és o nome dele para sempre. O louvor permanece para sempre, amados irmãos. O louvor permanece para sempre. Louvar a Deus. Todos os heróis da fé louvavam a Deus, tanto homens quanto mulheres. Louvavam com objetividade.
louvar? A minha voz não está tão bem. Oh, glória. Nós vamos louvar para a glória do Senhor, nosso amado Deus. Salve lá na igreja da Santa Paz, Senhor Jesus. Amém. Vamos toda a igreja glorificar o nome do Senhor com o louvor à formosa Jerusalém, 26 a bendição. Glorioso Cristo, cristão, pensado, cidade que não tem. Qual glorioso cristão é pensado, na cidade que não tem igual. Olhos de coração e conchas e a boca de glória e cristal. Pensa como será glorioso esse homem com a multidão. E cantar uma voz chegada dos que cresceram. Pensa como será glorioso pelo eu da vida do mundo, cujas margens jogadas e rios são a glória de nosso Jesus. Vamos pedir, como de sempre, que a sua boa palavra continue nos orientando. E é uma realidade nisso, meus amados. Precisamos que o nome de Cristo seja glorificado dentro da razão da própria palavra, que é a nossa vida. Ergue as nossas mãos, vamos orar. Também quem trouxe a sua oferta, apresente ao Senhor, apresente em ação de graças a Ele. Quem pode ajudar, ajude com amor, com alegria, de coração. Por que isto? Sabe por que não? Porque devemos servir a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz. E como sabemos que servimos a Deus pelo que Ele é? Quando não colocamos Deus à prova. Aprenda isso na Bíblia, que tem fundamento bem sério referente à pessoa, essa interpretação correta desta palavra.
Deus, quando Israel estava praquejando, Deus mandava com ele a prova, Deus mandava, mas nunca era do agrado de Deus, nunca foi. Entenderam por que devemos servir a Deus pelo que Ele é? Você não vai impor. Eu vou servir a Deus se Ele fizer isso ou aquilo. Isso é servir a Deus pelo que Ele faz. Certo ou errado? Servir a Deus pelo que Ele faz, você demonstra que o amor de Deus está sempre em segundo lugar e não em primeiro. Muitos homens de Deus puseram Deus à prova, mas depois nós vemos que Deus não se agradou. Ele tolerou, mas não se agradou. Ele até relevou, mas não se agradou. Enquanto outros serviram a ele por aquilo que ele é. Exatamente. Independente de qualquer circunstância, ele é bom. Ele tem testemunho que ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele nos amou primeiro. E nos salvou também primeiro. Então, vivemos, trabalhamos pelo que ele é. E não pessoalmente, não por aquilo que ele faz. Só que quase ninguém observa isso, não é? E é importante, estou comentando que estamos em ponto de ensinamento, e isso é muito importante, é indispensável. Por exemplo, eu ajudo a igreja, sabe por quê? Ou não? Nós ajudamos a igreja. Porque somos abençoados. Ele atua em nós o que ele é. E pronto. Não é isso? De uma maneira ou de outra, nós somos abençoados. E não é em troca de uma bênção. Em agradecimento às bênçãos que ele nos deu. Porque servimos a ele por aquilo que ele é. E não pelo que ele faz. Está cheio de crentes servindo a Deus pelo que ele faz. Está sabendo isso? Nas interpretações bíblicas. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, meu Deus, meu Pai, nessa virtude divina, Senhor, da tua graça, santa e poderosa. Primeiro, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo também, que nesta noite maravilhosa, a tua boa palavra, Senhor, continua nos beneficiando e também receba a oferta de todos os teus servos que o Senhor tem preparado, porque o Senhor prepara tudo primeiro. Amém. E graças a Deus. O profeta na sala, tem alguém pode passar os envelopes? Passa aí, de irmãos, pegue já pela fé, Senhor da glória. Pegue com amor, com alegria, de coração. Assim que Deus preparar, vamos. Assim que Deus preparar, claro que sim. E a obra de Deus é assim, ela é movida por Deus, e Deus é vivo. Quantas vezes a gente fala assim com a pessoa, quem pode trazer 10 reais, e Deus coloca no coração, é 1.000, é 200, é 500. Porque ele não se limita ao trabalho, ele controla os corações quebrantados. Controla os corações quebrantados. Exatamente. Deus abençoe. Hoje tem 15 dias que eu me lembro que tivemos um comentário sobre as pessoas que têm morte natural, que é crente, mas tem morte natural, não foi martirizado por causa da palavra, teve morte natural. E as almas dessas pessoas vão para onde? Compreendeu como nós precisamos? Vão para
Paraíso é a segurança nossa. Olha, só comentando, mas Jesus lamentou muito quando as pessoas, irmãos, não se dedicavam como deveria na palavra. Olha o que ele disse aqui no capítulo 9 de Mateus. Não é uma mensagem, mas como nós estamos na época de instruções, Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Jesus lamentando, ele lamentando. Glorificado é o nome do Senhor da glória. 9, 35, capítulo 9, versículo 35, 36. É o 37. Encontraram? É bom você dedicar, compreender, sentir mais feliz, mais seguro na palavra, aprender com a palavra de Deus pela fé e pelo conhecimento, para nos trazer alegria. Olha o que diz aqui, Mateus 9, 35, 36, 37. E percorria Jesus todas as aldeias, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O povo estava curado, não estava? Estava, sim ou não? Mas olhe bem, a lamentação que Cristo expressa sobre a cura sem o alicerce. Vou falar. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mas estavam curados? Estavam ou não? Fisicamente estavam curados. Mas Jesus lamentou. Eu disse que ele diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Então Jesus estava lamentando, quando estava curado, estavam materialmente, pode sentar, irmãos, estavam materialmente abençoados, mas o principal faltava: o domínio próprio referente à igreja do Espírito Santo, e o povo andava voando, não tinha uma segurança sobre o primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvação. É bom que respondamos com entusiasmo, porque a doutrina que aviva a igreja. É a missão que aviva a igreja. Por exemplo, quando alguém ouve a palavra e compreende, sempre a produção é aumentada. Jesus disse isso. Que aqui ele viu o povo tudo curado. O povo não estava somente curado, não. Estavam curados e materialmente falando, estavam também muito bem estabilizados. Então o que faltava? Eles ter conversão com a palavra e ter aquele domínio, como já disse, o domínio próprio, definir o efeito da palavra. Quando é que uma pessoa demonstra que ela está desgarrada? Geralmente a palavra dá um sinal. Qual? Comentário da salvação. É o que mais devemos comentar. E eles estavam assim, dessa maneira. Agora vamos analisar bem a outra pergunta. Servir a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Como é que testemunhamos que servimos a Deus por aquilo que Ele é?
Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, da glória. Porque, amados irmãos, às vezes a gente ouve alguém falar, você pega o embalo, mas não examina as escrituras. Quando você vira a Deus pelo que Ele é, mas depois as ações negam. Isso não é bom. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 11 e 12. Encontraram Isaías trazendo o recado de Deus para Acaz, para o rei Acaz. Versículo 11 da palavra de Deus. Vamos ver o versículo 10. Versículo 10, depois temos o outro. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Por quê? Ele disse isto? Porque hoje você, para crer, não precisa ver o sinal, porque um dos maiores sinais é as pessoas andando. É a função. Está compreendendo? Então ele disse: não, eu não tentarei o Senhor meu Deus, também não colocarei o Senhor meu Deus à prova. Qual discípulo que colocou Jesus à prova? Qual foi? O discípulo que disse assim: se eu não colocar o dedo nos sinais, e também não com as mãos, não deu sinais da chave, não colocou o meu dedo, ou a minha mão, os meus dedos, de maneira nenhuma crerei. Quem falou isso? Não precisa mostrar, né? Foi isso? O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo prova de quem? Os irmãos compreenderam como é importante a doutrina agradável a Deus? Parece no capítulo 21, 27 de 26 de João, ele diz, né? Olhe como é, não seja incrédulo, mas tu viste, contudo crestes. Bem-aventurados que não viram, e ele quer dizer, puseste em mim a prova, e você viu. Mas bem-aventurado os que não me coloquem em prova. Porque os que não colocam ele à prova, sabe que ele é Deus com verdade. Ele está fazendo. E se as nossas ideias não batem, então, mas ele é Deus. Existia um profeta muito rico, de grande fazendeiro. E ele não colocou Deus à prova. Chamava-se Abacuque. Já leram, não? Não? Nós precisamos muito, irmãos, examinar a palavra para não inverter as coisas. Abacuque 3,17. Ele expressou, não é? Ainda que a minha riqueza, estou reduzindo as palavras, elas terminam, os gados não haja na malhada, não haja mais vaca, não haja mais ovelhas, nem vacas quais, ainda que eu produza da oliveira, a vaga ou da videira não produza o seu fruto, todavia eu louvarei o Senhor. Deus é a rocha da minha salvação. Então ele estava dando testemunho que ele servia a Deus por aquilo que Deus é. Está lá em Abacuque. Os irmãos estão até interessados em ler, como nós estamos nesse comentário, que é tão importante, que é no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, em que o Senhor da glória deu a ele
este discernimento ao versículo 17, não é? Ele continua falando, mas o versículo 17 é o chave. Disse Abacuque, 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, isto é, arrebatadas pelos lobos, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha. Isso é o profeta dando testemunho que ele nunca colocaria Deus em questionamento e também em prova. Está referindo, ele tinha o sabor da salvação. Meu Deus, é a minha salvação. Essa aqui é a palavra do Senhor nosso Deus. Jeová, versículo 19: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre minhas alturas. Vírgula, para cantar, para o cantor moro, sobre os meus instrumentos de música. Testemunho de salvo. Independente do que Deus faz, independente do que Ele compreendeu a interpretação ou não. Nesse fim de ano é tanta ironia. Eu ouvi até uma pessoa falar, fazer uma superstição. E é perigoso que as pessoas creem, não é? A pessoa disse que quando começar faltar 10 minutos para meia-noite, segundo ela, os céus se abrem, as cortinas. E também o inferno se abre as comportas. E todos que dobraram o joelho em oração estão recebendo as virtudes dos céus e também combatendo ou derrotando as virtudes do inferno. Isso não é verdade. Seja a pessoa não aceitou Jesus, chega meia-noite e dobra o joelho. Venceu todos os obstáculos, não que vence os obstáculos em nós, ou o Espírito Santo, é simpatia. Vocês estão compreendendo? Ou não? Quem está compreendendo? Porque, primeiramente, o calendário está errado. Você está sujeito a ele. Esse calendário é um calendário gregoriano. É um calendário inimigo do calendário hebraico. Veja bem, mas de acordo com a sujeição às leis, ele está em função. E ainda usando esse propósito, é nada mais, nada menos do que uma forte heresia. E sabe o que é heresia? É o desvio da especificação da fé. É heresia. Agora, os que examinam a palavra, Deus vai dando a cada momento a mais segurança nessa palavra. Compreenderam um pouco ou não? Porque, voltando ao mesmo assunto, servir a Deus pelo que Ele faz é viver por vista. Mas nenhum herói da fé testemunhou que ele servia a Deus vendo o que ele fazia. Era o que ele era. Pela fé, Moisés deixou o Egito, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para ser peregrino com o povo no deserto. Isto é, servir a Deus por aquilo que ele, em Hebreus capítulo 11, pela fé Abraão deixou esse comentário lá, pela fé Abraão deixou suas mansões,
seus compostos na terra dos caldeus. Não apoiou nas suas grandes formaturas que ele tinha recebido no seminário da Suméria. E ele passou a habitar em tendas com Isaac. Isso é, servir a Deus por aquilo que ele é. E é o que nós devemos fazer ou não? Sim. Por que, irmãos, estou referindo isso? Porque a doutrina, ela não salva, mas ela conserva os salvos. A distorção da palavra de Deus traz perdição, uma realidade. Como já tivemos um comentário sobre doutrina, analise bem, por qual motivo nós devemos perdoar uns aos outros? Quem não descobriu, a Bíblia diz para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, a necessidade da doutrina é de tal maneira que é indispensável. Já leram isso na Bíblia? Porque devemos perdoar ou não? Já leram? Para que não seja. Então, agora nós temos entendimento na santidade que vem de dentro de nós. Temos entendimento. Ou nós somos vencidos pelo adversário, ou nós estamos reinando sobre o pecado, sobre a morte. Importante. Já leram isso ou não? Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Glória a Deus. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas se eu perdoei, não é assim, não. A palavra nos indica a gravidade e também o resultado. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Isto, vamos analisar bem. Aleluia. Encontraram? E as irmãs procuram também para juntos serem bem informados sobre o quê? O fruto do Espírito, que somente por ele haverá esse perdão referente pureza de coração. Então vamos ler. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. O texto começa do versículo 5, o comentário, mas aqui traz o assunto chave. E é Paulo estava preso e mandando a ordenança acerca de algo que tinha acontecido na igreja e o homem tinha se arrependido. E até falando sobre isso. Falei, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Ponto e vírgula. Paulo falando. Versículo interpretado. Vou dizer aqui a palavra de Deus. Né? Também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós. Por amor de vós. E fiz na presença de quem? De Cristo. Com pureza de coração. Pureza de alma. Coisa que vem de dentro, de entranhas. Tem um ponto e uma vírgula. São a maneira de você interpretar aquilo que está lendo na Bíblia Sagrada. Veja bem, isto, para que não sejamos vencidos por quem? Por quem? E a palavra, ela tem o seu cumprimento. Olha bem, testemunho. Versículo 11, porque não ignoramos os seus atos, seus atos. Isto. Veja bem. E aí continua assim, era o pecado grave que o homem tinha cometido. Está no capítulo 5, 1 Coríntios. Versículo 1 até o 5. Entregado o homem a Satanás para que a carne fosse destruída e o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Para vocês analisarem bem, irmãos, como Deus trabalha acerca da salvação.
demonstrando o seu amor que não tem explicação. Mas esse homem se arrependeu. Aqueles pecados, esse tipo de pecado, só Deus resolve. Por que só Deus resolve? Porque quando a pessoa se arrepende de coração, entra o perdão. E se não entrar o perdão, ou se a pessoa não perdoar o que está sendo ofendido, quando se arrepende, então ela passa, entrega de mão beijada o ministério que ela tem para aquele diabo. Mas o diabo não quer ministério bom, ele só quer destruição. Então isso é importante, nós estamos sempre avaliando o efeito da Bíblia. Compreenderam um pouco ou não? Compreenderam? É assim que funciona. Por quê? Porque a doutrina, a palavra santa, significa separado. E o povo de Deus, eles são abençoados. O povo não crente também são abençoados. O povo não crente materialmente existe, todos muitos abençoados. Eles são, às vezes, uns são ricos empresários, outros empresários, outros têm uma aptidão muito desenvolvida para negócio. Ele começa com um negócio tão pequeno, que aquilo vai se expandindo, a aptidão natural, vindo de Deus. Mas além de tudo isto, a bênção prioritária, sustentada como testemunho da salvação, atua-se na justiça de Deus. E uma delas é o perdão. Por isso, vocês estão compreendendo ou não? E nós temos raciocínio. Nós sabemos se perdoamos ou não, não sabemos? Porque a nossa consciência, ela fala mais alto dentro de nós do que o julgamento de alguém. Você já viu alguém prejudicar outra pessoa, maltratando a consciência? Ou subconsciente? Eu já vi muitos. Muitas vezes a pessoa fala algo que não é pecado, mas na visão daquela pessoa é pecado. Mas na consciência daquela que usa, e também na Bíblia, não é pecado. Mas tem pessoas que elas atuam o trabalho de como se fosse não, crime, homicídio e suicídio ao mesmo tempo, porque julga a consciência de outra pessoa. Estou me referindo sobre pureza, sabe disso ou não? Julgar sobre a... Eu já ouvi pessoas, acho que o presbítero José Carlos também, já até ouvi alguém dizer que não se pode tomar Coca-Cola. Já ouviu isso não? As irmãs já ouviram aí. Já ouviram não? Agora, que tipo de pecado essa pessoa que está usando essa expressão, que não se pode tomar Coca-Cola? Ela está cometendo pecado de julgamento da consciência alheia. E a iniquidade, ela só se pode retornar se arrepender. Eu já ouvi também pessoas dizer que o homem, sei lá o que mais, não pode usar cor vermelha. Já ouviram, né? Já ouviram? É o mesmo pecado. Porque, primeiro, Deus é dono das cores. O amor de Deus é decorado e colorido, e o inimigo não tem cor. E outra coisa, quem está usando é cultura própria, usa porque gosta. E a nossa cultura não deve ser julgada por uma pessoa que se intromete lá dentro da consciência. Ela comete dois pecados, quais? Homicídio, porque está dando e oferecendo o irmão. E suicídio, porque está suicidando ela mesma, acumulando coisas más nos corações. Por isso que a palavra diz que quem medita é bem-aventurado. Os que meditam na palavra, dia e noite, são bem-aventurados.
Vocês estão compreendendo que a situação fica grave na vida de muitas pessoas? E tem outras que dizem assim, eu senti por Deus ainda compromete o nome de Deus. Em uma área que Deus não está referindo a isso. É terrível a situação. Então, por isso que é bom você aprender, nós aprendemos doutrina, não é? Já tivemos um comentário sobre servir a Deus por aquilo que Ele é. O perigo também de a pessoa ser tão abençoada materialmente, fisicamente, e o perigo que ocorre quando ela não tem alicerce na palavra. O próprio Jesus lamentou sobre isso, nós fizemos esse comentário nessa noite. E o próprio Deus, através do profeta Isaías, disse acaso, o que nós lemos, é do sinal. Em cima e embaixo. Eu não colocarei o meu Deus à prova, não é? E não tentarei o meu Deus. Quem foi que tentou Jesus? E existindo que Jesus seria Jesus pelo que ele fizesse, não pelo que ele é. Quem fez isso foi Jesus. No capítulo 4 de Marcos, de Lucas, Mateus. Se tu és o Filho de Deus, eu vou crer se você pular daqui, vou fazer com que essas pedras se transformam. Isso é colocar Deus lá. Responda, irmãs, preste atenção, porque isso hoje vai servir para o futuro e para agora também. Tantas pessoas mandando fazer tanta coisa para Deus, para provar se Deus é assim mesmo. Então ele pôs, o diabo pôs Deus à prova. E ele disse, olha, eu creio também se vocês pular daqui no final do tempo lá embaixo. Então ele fez várias investidas, colocando Deus à prova, porque Jesus é Deus. Por isso que é bom nós estar comentando sobre a palavra de Deus, com segurança naquele Deus que Ele é. Aquilo que Ele é. E, resumindo praticamente, quando os 3 jovens disseram ao rei Nabucodonosor, eu nem conheci o texto. Olha, se Ele quiser nos livrar do lago de fogo, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus. E as nossas almas estão seguras com Ele. Servir a Deus por aquilo que Ele é. E não pelo que Ele faz. E a palavra diz em 2 Coríntios 5,7. Porque vivemos por... Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios 5,7. Como é a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Estamos vivendo no tempo de derramamento do Espírito Santo que nos revela a sua boa palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Se encontraram, como está escrito, 4, 5, 6, 7. Porque andamos por quê? Por fé e não por vista. Nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo estava vivendo aquela fé que ele não estava vendo literariamente a glória prometida, mas ele estava crendo plenamente sem ver. E ele desejava, não é igual. Às vezes a pessoa, já tivemos comentário, principalmente mediano, a pessoa se impulsiona, alega porque não foi com Cristo. Coisa. Alega que tem muitos anos se a partir de você está aqui, na glória é Deus, por isso. Não, estou referindo a uma suposição, uma assimilação. Se os que partiram em Cristo estão melhor do que os que ficam, sim ou não? Não sabe disso?
os que partiram. Nós tivemos um comentário, irmão, na outra quinta-feira, que hoje faz 15 dias, no capítulo 14 do Apocalipse, versículos 13, principalmente. E bem-aventurados são os que, desde já, dormem no Senhor e descansam dos seus trabalhos e as suas obras as sigam. Obra para galardão. Salvação e galardão. Salvação é de graça, mas o trabalho prestado é para galardão. Então, é mais bem-aventurado. E Paulo está dizendo aqui no versículo 8 que ele desejaria antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Olha que coisa linda é a doutrina de servir a Deus por aquilo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Porque o que Ele faz, você já está vendo. Chama fé natural. A fé natural, o ateu também tem fé natural, possui fé natural. O pagão possui essa fé natural, possui ou não? Possui? Se você perguntar isso aqui para o pagão, o que ele vai dizer? O que é isso aqui, irmãos? Hã? O que é isso? Estou perguntando. O que é isso? O que é isto aqui, ó? É um livro, um livreto. É o livreto. Por que sabemos que é um livreto? Porque estamos vendo, usados pela fé natural. E mais o cristão referiu-se na salvação, é servir a Deus, não pela fé natural que estamos vendo. Vivemos por vista e não por fé. Por fé e não por vista. Que essa boa palavra continue trabalhando em cada coração. A boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Nesta noite, compreenderam um pouco ou não? Compreenderam? Não é bom que falamos coisas que achamos, ou porque outro falou, mas ter uma segurança plena nessa boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Hoje até ia comentar sobre a profecia, uma carta de Paulo corrigindo outra carta. Ele cometeu uma falha em gramática em uma carta, e a segunda ele escreveu corrigindo a primeira. Já leram isto? Hoje não, mas creio que Deus, continuando nos abençoando, falaremos sobre um homem que tem conhecimento das palavras, e ele teve conhecimento que ele errou. Mas já que ele sabia quando ele errava, ele tinha conhecimento e também sabia consertar o local onde ele errou. Não é que ele errou em posição, ele errou na gramática, quando ele disse assim: e nós que ficamos vivos, seremos transformados. A igreja deduziu que Jesus viria antes de Paulo morrer. E a igreja está falando que começou a desprezar os seus bens, abandonar o trabalho, não queriam mais exercer suas funções, porque Paulo já estava quase com 100 anos, quando ele usou a profecia, e eles pensavam que Paulo iria naquele momento. Aí ele escreveu outra carta, vocês já leram isso, não é? Está aqui em 2 Tessalonicenses 2, depois não vão lendo lá. É muito importante nós avaliar a palavra, para ter uma segurança nela. Eu vou passar a palavra aí em casa, como sempre, e Deus continua nos abençoando, Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus.
momento, pela palavra, pela presença do Senhor nessa noite. Todos fiquem em pé, comecem a agradecer, a falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção, pela vitória. Pai, pela tua palavra, servimos a ti como o Senhor é. Estamos aqui na tua presença para louvar, te agradecer. Meu Deus, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por ter nos guardado o dia inteiro. Estamos aqui nesta noite para ouvir, Senhor, o Senhor falar conosco, o Senhor falar com a tua igreja. Graças te damos pela nossa vida, pela vida da tua igreja. Te louvamos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo nesta noite. Obrigada, Senhor, pelo grande livramento, pela bênção, pela vitória, pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar e louvar a Deus com as palmas bem alegres e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, né, pastor? Ficaremos mais tempo ouvindo a palavra do Senhor, não é verdade? Que pensa, né? Mas o povo está passeando, viajando, e outros estão em casa, não vem ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, amanhã é sexta-feira, está aqui. Amanhã a campanha Guerra contra o Mal, está aqui nosso irmão Abrandão. Presbítero João Brandão, o irmão usado de Deus, vai estar aqui amanhã trazendo a palavra do Senhor. Sábado está a irmã pregando a palavra do Senhor, domingo também. E todo dia o Senhor está aqui à noite para falar conosco. Basta nós vir e vamos receber a bênção da parte do Senhor. Irmão, dia 20 é a nossa confraternização. Quem vai estar aqui é a nossa irmã Raquel. Quem lembra da Raquel? Irmã Raquel Cadeirante, uma bênção, né, pastor? Ela vai estar aqui novamente dia 20. Irmão, estou pensando, orando a Deus para que Deus venha preparar mês de fevereiro, última semana de fevereiro ou começo de março. Nós vamos fazer um encontro de louvor com todas as igrejas do campo, com todos os irmãos e irmãs. Vamos fazer um encontro de louvor com todas as irmãs, com todos os irmãos das 4 igrejas locais, que agora não é anexo mais, e aqui a igreja sucursal já não é mais sucursal, é central. E enfim, vamos estar aqui juntos, vamos preparar os irmãos e irmãs para nós fazer esse encontro de louvor juntos, irmãs e irmãs. Final de fevereiro, começo de março, estaremos fazendo esse encontro de louvor para louvar e agradecer o nome santo do Senhor. É tão gostoso, né, igreja? Quando nós se reúnemos juntos, todo mundo, todos os irmãos, é uma alegria tão grande, né? Nós estamos juntos fazendo a obra do Senhor. Então vamos orar para isso vir acontecer e estaremos usando uma roupinha muito simples, preto e branco, tá? Para nós fazer esse encontro de louvor e agradecimento a Deus com as 4 igrejas mais aqui, estaremos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor que trouxe a mensagem hoje, muito linda, muito maravilhosa. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aqui e amanhã tem mais. O Senhor vai estar aqui falando conosco novamente em nome de Jesus. Todos em pé, vamos receber o nosso irmão, pastor presbítero Manuel de Oliveira, pastor José Carlos também, presbítero Carlos, que vai fazer a unção do óleo. Todos vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Irmão, só um minutinho. Não posso deixar de lembrar os irmãos que nos ajudem a fazer uma reforma nesse culto, irmão. A gente anda assim em volta da peninha, porque no meio está quebrado, tá? E nós precisamos de material e precisamos pagar mão de obra. Então, os irmãos que possam ajudar com R$100, 50, R$20, o que você puder ajudar. Irmãos, ajude até o dia 10 desse mês. Não pode passar mais do que isso. Eu gostaria que você, o seu amor pela obra, que você vê que nós estamos aqui todo dia, você sentir que ajudar a obra do Senhor, que nos ajude, irmão, a ajudar com 100, com 50, com 20, com 200, com 1000, com o que o
você puder, quem vai poder ajudar? Só levanta as suas mãos, não estou perguntando quanto que você pode ajudar. Quem vai poder ajudar até dia 10? Quem vai? Ô irmão, Deus abençoe. Mais irmã pode ajudar até dia 10, irmã. Nós vamos ajudar, eu vou ajudar também. Vou ver se eu consigo ajudar com R$150, né? Porque nós vamos comprar o material. Vou derrubar tudo, pastor. Tem que tirar tudo e depois a mão de obra. Então, irmão, até dia 10, procure aí. Esse aqui me ajuda a ajudar do público. Quem vai fazer isso? Quem vai? Deus abençoe. Eu, irmão, estou vendo o irmão aqui praticamente, parece a primeira vez que te ajudou. Aí, irmão, vai ajudar, né, irmão? Ele vai ajudar. Aquilo que você sentir no seu coração, irmão, o tanto que você puder. Se puder ajudar com mais de 100, mais de 200, mais de 300, ajude. Se puder ajudar com menos de 100, menos de 50, menos de 20, ajude, tá bom? R$2 é muito pouquinho, tá bom, irmão? Mas, se tiver, ajude, que será bem-vindo, tá bom? Até o dia 10, você procure a mim, diga, irmã, isso aqui é para ajudar na reforma do mundo, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Amém. Vamos agradecer por esse trabalho maravilhoso. Aqui ninguém pode pular do Mas temos a defesa da fé. Mateus aqui, não é? Capítulo 16 em diante. Jesus mostra que a porta dos céus não abriu não é 10 para meia-noite. E nem tampouco as portas do inferno se abriram também, é o contrário. Lá na cruz do Calvário, a obra consumada, as portas do céu se abriram e as portas do inferno se fecharam. E sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Versículo 18. Está compreendendo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ponto e vírgula. Então, pregar heresia é desviar da fé os que dão ouvido e que estão pregando também. Use a palavra, sinta o efeito dela, e cada momento a mais, esse ano esteve bom, espiritualmente falando, e o próximo ano estará melhor. Espiritualmente falando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, até se torna dia perfeito. Vamos fazer essa oração do agradecimento a Deus? Compreenderam, irmãos? Situação grave que existe, muito grave, colocando superstição dentro do Evangelho, colocando uma condição para Deus fazer, o Deus não fazer. Não funciona. Vamos agradecer. Depois, como a irmã falou, está aqui o presbítero, juntamente, vamos unir os irmãos fazer. Isso faz bem faz bem. Enfim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos, meu Deus e meu Pai, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, meu Deus. Ah, Senhor, na virtude da tua palavra maravilhosa, que ela permanece para sempre, Senhor. Como nos céus tem nos sustentado todo este ano, continua nos sustentando em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Que Deus nos dê, irmãos, um bom fim de ano e um bom início de ano. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos guarde nessa palavra. Quem quiser receber oração, vem. É importante louvar o nome do Senhor.